Para tudo! Tá chegando o fim de papo para vocês, trazendo mais um compilado de Santos, Corinthians e Palmeiras, os três que foram a campo ontem pelo Campeonato Brasileiro, 18ª rodada. E o desempenho dos três, claro, você vai saber agora aqui comigo no fim de papo. Siga-me os bons! Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Domingão de muito frio em São Paulo, da região que você está assistindo aí o vídeo. Tá frio, tá chovendo, tá calor, como é que tá? Comenta aqui pra mim saber. E aí turma, vamos falar de futebol? Ontem tivemos três paulistas em campo pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. E grandes jogos, né? Grandes jogos, se você pegar um Santos e Flamengo, um Grêmio e Corinthians, um Palmeiras e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que vem num momento muito ruim no campeonato, a quinta derrota, eu acho que o quinto jogo consecutivo sem o Furacão conseguir uma vitória, e que começou muito bem, né, no campeonato, é isso que surpreende. Mas enfim, em tese são jogos interessantes. Você pega um Santos e Flamengo que já decidiram títulos, para uma geração um pouco mais recente. Teve aquele jogo da Vila, né? 5-4 para o Flamengo em 2011, Ronaldinho versus Neymar, aquele gol de falta do Ronaldinho debaixo da barreira, o gol Puskás do Neymar, né? Enfim, são jogos que você olha e você fala, pô, tem história no confronto, vou parar para assistir, né? Enfim, gente, vamos começar falando do Peixe, o Santos que foi lá enfrentar a equipe do Flamengo, e deu pena, gente. Deu pena porque... Primeiro que o resultado elástico, 4-0 do jeito que foi, de uma certa forma era até aceitável, porque o Santos completo, gente, o Santos, digamos, sem desfalques, já é uma equipe muito inferior à equipe do Flamengo, né? E com todos os problemas que o Diniz teve para escalar a equipe, com a ausência do Marinho, e com todos os problemas que o Fernando Diniz já tem naturalmente, seria difícil, né? Seria muito difícil. E com a ausência desses caras ficou praticamente impossível. A questão é o seguinte: um primeiro tempo do Santos que, ao meu ver, surpreendeu. O Santos mostrou uma competitividade. O Santos conseguiu, com triangulações dentro da sua característica do Diniz, que é sair jogando, conseguiu sair da forte marcação intensiva da equipe do Flamengo e chegou, marcou presença. Claro, não fez o Diego Alves fazer grandes defesas também, seria exagero da minha parte dizer isso, mas conseguiu pisar na área do Flamengo, né? Uma análise bem brusca, eu posso dizer que o primeiro tempo foi bem equilibrado, com uma leve superioridade da equipe do Flamengo. O Flamengo, quando chegou, teve as principais ações, teve as principais oportunidades, né? Mas foi isso, um primeiro tempo que acabou 0-0 e com o jogo, um Santos muito competitivo. E era essa a ideia, né? Só que aí, turma, vem o segundo tempo. Aliás, na saída do primeiro tempo, com os jogadores indo para os vestiários, a diretoria do Santos, essa atual diretoria do Santos, começa, de uma certa forma, a provocar o Gabigol, né, o Gabriel, e dizendo para ele: respeita a sua casa, respeita a sua cidade e tal. E o Gabriel, antes da partida, para vocês que não acompanharam, vocês podem dar uma olhada lá no perfil dele, o cara fez textos, o cara reiterou o amor, a paixão que ele tem pela cidade de Santos, né? Onde ele cresceu, onde ele aprendeu a jogar bola, onde ele desenvolveu esse amor pelo futebol. E, enfim, e aí a diretoria, ali num lance provocativo, começou a questionar. E o Gabriel só fez um sinal de positivo, de tipo assim: é isso que vocês estão falando? É isso que vocês querem? Beleza. E aí ele volta pro segundo tempo, cara, claro, numa falha individual da zaga do Santos, um pênalti bem marcado em cima do Michael, inquestionável.
Claro, muita gente vai questionar, obviamente, né? Mas enfim, na minha opinião, inquestionável numa falha individual do zagueiro do Santos, que eu não me lembro o nome agora, mas que perde a bola e coloca a mão no peito do Michel, o Michel cai. O Gabriel faz o primeiro gol, provoca, faz um muque, grita pra caramba, tal, tudo mais. E aí é que entra o perigo, gente. Qualquer equipe, se vocês pegarem no histórico aí recente, qualquer equipe que tenha enfrentado o Flamengo e tem conseguido, um exemplo bem recente, né? No meio de semana nós tivemos Grêmio e Flamengo pela Copa do Brasil. O primeiro tempo foi parecido com o de ontem. Não digo a postura de Grêmio e Santos, nada a ver. O Santos preferiu marcar com bloco baixo, esperando a equipe do Flamengo. O Grêmio já foi mais intensivo na marcação, como fez com o Corinthians, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas marcou de forma muito intensiva e marcou bem. Só que bastou tomar um gol para essa equipe do Flamengo para a casa cair. E isso é explicado pelo fato de que todo clube, todo time de futebol, naturalmente, quando sofre gol, ele tenta o quê? Ele tenta empatar. É natural. Só que quando você se expõe ao ponto de atacar o Flamengo, você se descuida do seu sistema defensivo. E é letal. Para uma equipe contra o Flamengo, que tem o forte, que é o contra-ataque, que é uma equipe de velocidade. O primeiro que o Flamengo é uma equipe que joga no contra-ataque, é muito veloz quando está sendo atacado. E quando tem essa bola no pé, consegue triangular, tocar muito bem, entrar na defesa adversária de uma forma muito eficaz. Então é uma equipe que joga das duas formas. Normalmente quando você tem uma equipe que explora muito contra-ataque, normalmente essa equipe não fica tanto com a bola no pé. E vice-versa, né? Quando você tem uma equipe que tem uma bola mais no pé, que toca, que gira e tal, às vezes quando você tem que armar um contra-ataque, dificulta um pouco mais, mas não foi o caso. Não é o caso do Flamengo. O Flamengo é uma equipe que realmente tem atalhos para qualquer tipo de jogo, para qualquer tipo de adversário. E foi isso, gente. Foi isso. O Santos que tentou, lutou até onde deu, se expôs, abriu o time no momento que não deveria ter aberto, porque ontem, como a gente disse no começo do vídeo, a vitória seria até aceitável. A derrota seria até aceitável. Basta você ter um entendimento de tomar um gol e não se expor, não ir para cima de uma forma brusca, né? Se for para as coisas acontecerem, a gente tem que apelar para a sorte. Se for para as coisas acontecerem, vai ter uma bola aérea, vai ter uma falha individual da equipe do Flamengo e você consegue marcar seu golzinho de empate, quiçá de virada, enfim. Mas o segredo era esse, era manter a boa organização do primeiro tempo, manter a competitividade, marcando em bloco baixo e tentar segurar o Flamengo o máximo possível. O Santos tentou ir para frente, se expôs de uma forma até desnecessária e tomou 4-0. Claro, além do destaque do hat-trick do Gabigol, fica aí o primeiro gol do Andreas Pereira, jogador emprestado pelo Manchester United, até semanas atrás jogador de Premier League, e tá aí chegando no futebol brasileiro já marcando. Tá bom? Para você, torcedor santista, torcedor flamenguista, comenta aqui o que vocês acharam aí do desempenho dos dois, beleza? Fechou? Para os torcedores corintianos, mais um final de semana leve, alegre, podemos se dizer assim, não é mesmo? Bom, pessoal, antes de qualquer coisa, é importante ressaltar que essas semanas livres que o Silvinho tem tido para treinar o Corinthians, né, por causa da ausência do Corinthians nas demais competições, você tendo a Libertadores, Copa do Brasil de forma simultânea, tem sido muito importante para essa equipe do Corinthians, hein, turma? E para aqueles que não costumam dar um braço a torcer de tipo, Yuri, a evolução do Corinthians só se dá pelos reforços, né? Juliano, Renato Augusto, enfim, eu não estou falando de Roger Guedes e da possível chegada do Willian, porque eu estou falando daqueles que já estão jogando, tá? Mas é claro que com o Roger Guedes e com uma possível chegada do Willian, que por sinal está muito perto, turma, se vocês acompanharam os noticiários aí, está muito perto, só abrindo um parênteses aí para falar do Willian, tá? Até então, as notícias que correm aí que o Willian já teria, hoje aliás, já sairia a rescisão dele com o Arsenal e que ele já teria um acordo verbal com a diretoria do Corinthians para poder assinar contrato, enfim, já tem salários definidos aí, contrato até o final de 2023, então vamos aguardar, tá bom?
Mas enfim, é claro que esses reforços chegando também vão agregar demais. Mas ontem foi um jogo, principalmente nos primeiros 25, 30 minutos, que o Giuliano, que é o cara que tem dado uma clareada nesse meio campo do Corinthians, não conseguiu jogar. E aí sim, voltando no desempenho do Grêmio, que teve na quarta-feira contra o Flamengo, o Grêmio repetiu a dose, marcou de uma forma muito intensa a equipe do Corinthians não conseguia trocar passes saindo ali da defesa, e o Grêmio foi esperto nesse primeiro momento, porque conseguiu marcar o cara que clareia a jogada, que é o Giuliano, e o jogador de profundidade, que é o Gustavo Silva. Se vocês repararem, um Rafinha, que naturalmente é de origem lateral direito, ele foi marcar o Mosquito lá do outro lado, né? Jogou de lateral esquerdo o Rafinha. Ele não tem a velocidade, ele não tem o pique para marcar o Gustavo, mas ele tem a experiência. Então o Felipão colocou ele lá do outro lado para poder frear um pouco mais. E de uma certa forma conseguiu, né? O Gustavo Silva praticamente só conseguiu uma escapada, que aí foi no momento que o Grêmio já estava um pouco mais relaxado na marcação. E o Giuliano, ele dá um passe de canhota em profundidade para ele. O Gustavo sai na cara do Chapecó, do Gabriel Chapecó, goleiro do Grêmio. Mas ele meio que tropeça, adianta um pouco a bola e o Juan consegue chegar na marcação. Juan, este que perdeu, cara, um gol claro do Grêmio, praticamente quase na pequena área, né? Uma bola cruzada entre a defesa do Corinthians e no momento que o Grêmio estava bem na partida, ele cabeceia para fora, né? Depois o Grêmio tem uma outra chance aí pelo lado esquerdo, o cruzamento, Borja também cabeceia entre o Gil e o Fábio Santos, bola passa na lateral. Então é aquele momento, turma, que quando a equipe não tá bem, mas a sorte começa a mudar, que essas bolas não vão pro gol, não entram, não se concretizam em gol. E o Corinthians já tem demonstrado que, além da evolução técnica, defensiva, a sorte também tá mudando, né? Na semana passada a gente teve um lance emblemático, que foi a cabeçada do Terans, o Atlético Paranaense, na trave. Cara, se é 2 semanas atrás, a bola entra. Então você vê que algumas coisas começam a mudar e prosperar ao favor do Timão. Enfim, pessoal, o que eu quero dizer, que eu estava dizendo do Giuliano. Ontem não foi um jogador que conseguiu jogar de uma forma tão livre como jogou contra Santos, contra Ceará, contra Atlético Paranaense. O Grêmio marcou muito bem, até por ser da casa, né? Lá do Rio Grande do Sul, Giuliano. E aí, a gente tem que dar mérito pro sistema defensivo do Corinthians. Ontem foi um jogo que o sistema defensivo sofreu. O Grêmio, com muita intensidade, conseguiu pressionar muito bem a equipe do Corinthians, mas os números, graças ao bom sistema defensivo do Corinthians, os números das chances criadas do Grêmio foram ridículos. Se você pegar total de chutes do Grêmio, 11, no gol foram 2. Então assim, mesmo com o Grêmio intensificando a marcação, mesmo com o Grêmio pressionando nos primeiros 30 minutos, e os dois fora, né? Mas assim, o Cássio não fez nenhuma grande defesa na partida. Não teve uma bola na trave, não teve uma bola que passou raspando a trave, tirando tinta. Não teve nada disso. Então, dentro da forte marcação do Grêmio, da pressão do Grêmio, esbarrou numa forte marcação do Corinthians. E que tem que ser reiterado. Esse João Vitor é impressionante o que joga, barbaridade. O Gil voltando a jogar bem. O Duqueiroz, que substituiu o Fagner, partida segura, né? Então, o Corinthians, em contrapartida a finalizações, teve 6. 2 finalizações no gol. E aí, 2 não, perdão, uma finalização no gol. O Gabriel Chapecó também não fez nenhuma defesa no jogo, mas a que foi no gol entrou. E é isso, gente. Quando as suas peças individuais não estão bem, quando o seu time tecnicamente não está bem na partida, e é um jogo duro de 2 defesas que se defendem muito bem, é isso que decide. É uma bola parada, é uma jogada individual. E o Corinthians ontem teve a bola parada, Vitinho num belo cruzamento pro Jô,
um posicionamento bem interessante e foi legal até para mais uma vez dar mérito aqui pro Silvinho. Pessoal, quando as coisas não estão dando certo, quando escala mal, a gente critica, tá? Mas a gente precisa reconhecer que quando as coisas estão andando, também tem mérito do cara, tá? A gente precisa saber reconhecer. Ontem foi interessante na cobrança da falta, só para finalizar o assunto Corinthians e Grêmio. Se vocês repararem, no momento que o juiz autoriza a cobrança, o Silvinho manda o seguinte recado: espera. Espera. Ele repete 2, 3 vezes a palavra. Porque nesse momento que autoriza, tá Juliano, Fábio Santos e Vitinho para cobrar a falta. Nesse momento que ele fala, o Juliano vem para a entrada da área, como se fosse para pegar uma sobra, né? Tem uma movimentação dentro da grande área para que os maiores se posicionem de forma melhor, tá? E o Fábio Santos, que teoricamente ajeita a bola e vem dando passos para trás, como se fosse se posicionar para cobrar, nisso já está autorizado. Nisso que ele vem, o Vitinho já corre para bater. Resultado, pega a zaga do Grêmio de uma certa forma desprevenida. E o Jô, cara, o Jô é experiência. Antecipa a marcação do Rodrigues, se eu não me engano, e pega no contrapé do Chapecó. Pega tanta a zaga de surpresa que o Gabriel Chapecó tenta sair desesperado e sai todo errado. Ele fica no meio do caminho, não dá tempo, porque a cobrança foi feita de forma rápida. Então, desde o Silvinho pedir para esperar, você já entende que há uma estratégia tanto de movimentação no ataque, quanto nos jogadores que estão ali para bater a falta. Jogada ensaiada, mérito. Para vocês que não repararam, depois pega o lance do gol que vocês vão conseguir reparar. Depois comenta aqui, tá bom? Tá bom? Bom, pessoal, torcedor corintiano gremista, comenta aí também. E para fechar nosso compiladão, Palmeiras e Atlético Paranaense jogaram lá no Allianz Parque. Claro, gente, Corinthians e Grêmio, Palmeiras e Atlético Paranaense foram no mesmo horário. Então é natural, nós não temos 4 olhos. Então é natural que a gente acompanhe mais um do que o outro. Mas, pessoal, o torcedor palmeirense primeiro, importante vencer. A equipe estava aí já de 4 jogos sem vencer e de 3 derrotas consecutivas. Pro Verdão, vitória importante, vitória que mantém o Palmeiras ali nas primeiras posições e de olho no Atlético, né? No Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que tem uma parada dura aí mais tarde contra a equipe do Red Bull Bragantino. Se eu não me engano, o jogo é em Bragança, né, produção? O jogo é em Bragança, então é natural que é um jogo bem difícil aí para a equipe do Atlético. E o Palmeiras está de olho e foi lá, venceu. Falando do jogo, pessoal, foi um jogo bem equilibrado, bem disputado, né? Se você pegar aí em finalizações, posse de bola praticamente 50% a 50%, né? A diferença é que o Palmeiras, por ter uma equipe mais técnica, entrava mais na área do Atlético para poder finalizar, para tentar buscar os gols, né? E o Atlético tentava finalizar mais de fora da área, né? O Palmeiras consegue o gol ali nos 22 minutos do primeiro tempo, com o Luan em cobrança de escanteio. O Atlético Paranaense, já nos 21 da segunda etapa, empata com o Bissoli, um belíssimo gol do Atlético Paranaense. E 5 minutos depois, o Rony, a lei do ex que não falha, mas lei do ex também, né, gente? Lei do ex no futebol brasileiro, todo jogo tem um ex que joga por um clube ou outro. Tá escandalizada aí, tá uma várzea aí, a lei do ex, todo jogo é lei do ex. Ontem mesmo, cara, ontem contra Flamengo e Santos, voltando no assunto rapidinho, pessoal, do lado do Flamengo tinha Gustavo Henrique, Bruno Henrique não jogou, né, mas tem lá. Bruno Henrique, aí tem Gabriel, Thiago Maia, cara, é absurdo, Diego, né? Então, tá tudo escandalizado. Mas enfim, o Palmeiras consegue uma boa vitória, gente. O Palmeiras consegue se manter ali na parte de cima. É bom para recuperar um pouco da moral dessa equipe do Palmeiras. Importante, o Abel teve uma semana de trabalho e mudou algumas peças. Foi importante a entrada do William Bigode na equipe titular, o Dudu, a movimentação de William Bigode e Dudu, né? Porque teoricamente, se você olha no papel, você vê o William Bigode como centroavante e o Dudu aberto pelas pontas, né? Se movimentando.
mas em alguns momentos do jogo você conseguia ver, por exemplo, o William Bigode revezando com o Dudu, tanto ele jogando aberto como ele de centroavante e vice-versa, né? Ele com o Dudu trocando posições a todo momento. A entrada do Veron, por exemplo, no lugar do Wesley, o Rafael Veiga mantendo a posição, e depois ele troca, né? O Daverson perdendo mais um gol aí na cara, enfim são coisas do Daverson, né? Mas o Daverson pra mim é um atacante que faz lá seus golzinhos, né? Não é bom tecnicamente, é meio maluco, apesar de ter voltado um pouco mais controlado, né, da Europa dessa vez, mas é um jogador meio doidinho ainda que precisa... Mas enfim, o que importa, gente, no final das contas é ele fazer gol. Não tá fazendo, é verdade, mas daqui a pouco a bola começa a entrar e a fase muda, né não? Bom, torcedor palmeirense, comentei aqui o que você achou também. Para você, torcedor do Furacão, comenta aqui. Para vocês, turma, que chegaram até aqui, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Visite a nossa página no Instagram, o link está aqui na descrição. Tem conteúdo de Fórmula 1 nesse momento, hein? Tá acontecendo o GP da Bélgica. GP que está atrasado aí por causa da forte chuva lá em Spa-Francorchamps, mas... a gente está aí na expectativa do que vai acontecer, né? Se vai ter a relargada, se vão cancelar a corrida, enfim, vamos ficar de olho. Para você, tem os nossos destaques, os nossos stories, a playlistinha lá criada do GP da Bélgica, confira, tá bom? E é isso, uma coisa que eu ia ressaltar para você deixar o like no vídeo, pessoal, porque você deixando o like no vídeo, o vídeo ele alcança mais pessoas. Então, para que você ajude o canal a crescer, não custa nada. Deixa seu like para que a gente possa crescer juntos. Beleza? Um grande abraço, um ótimo domingo. Tamo junto, pessoal.